Tema de hoje: Daniel e o tempo do fim. Para mim, o mundo e a estátua ainda são coisas que eu fico confuso. Viu? O rei foi dormir e teve um sonho. Quando acordou, estava assustado e decidiu ir conversar com as pessoas que estavam na sala do trono. Ali, o rei indagou as pessoas a explicarem o significado daquele sonho. Então, alguém se lembrou de Daniel. Mandaram chamar ele para dizer qual era o significado do sonho. Daniel era do grupo dos 4 jovens hebreus. Seus amigos sabiam que Daniel era sábio e amigo de Deus. Por isso, ele foi escolhido. Assim, Daniel acompanhou os empregados do rei até a sala do trono. Quando chegou lá, o rei perguntou se Daniel sabia qual era o sonho. Daniel disse que não poderia responder sem que o rei lhe explicasse. O rei disse que não falaria nada. Queria que Daniel adivinhasse o que havia sonhado. Foi então que Daniel disse que iria conversar com Deus. O rei ficou desconfiado, pois ele não acreditava em Deus. Daniel prometeu que voltaria no dia seguinte com a resposta. O rei concordou. Daniel, junto com seus amigos, orou a Deus pedindo a revelação. Deus, então, revelou a Daniel o que significava o sonho. Assim, Daniel voltou à sala do trono para explicar o sonho ao rei. Surpreso, o rei aguardou Daniel explicar. Daniel começou a falar sobre o sonho. Explicou ao rei que no sonho ele viu uma estátua onde a cabeça era de ouro, o tórax feito de prata, a cintura feita de bronze, as pernas feitas de ferro e os pés feitos de ferro misturado com barro. O rei ficou espantado. Daniel humildemente respondeu que Deus tinha revelado, e com isso ele trouxe o significado. O rei ficou impressionado. Ele decidiu fazer uma estátua parecida com a do seu sonho. Daniel insistiu para que o rei não confundisse o sonho, mas o rei resolveu mandar fazer uma estátua. Chamou os artistas, explicou como queria a estátua. Logo foi feito um desenho para servir de modelo. E depois que o rei aprovou, começaram a construir o monumento. Após esculpirem a estátua, o rei mandou que a revestissem de ouro. Assim, seguindo a ordem do rei, fizeram a estátua revestida toda em ouro. Ao concluírem a obra, levaram a estátua para uma planície. E lá o rei anunciou que todos deveriam adorar aquele monumento. Vocês viram isso? O rei teve um sonho e ficou tão impressionado que decidiu fazer uma estátua coberta de ouro. Mas não é nada disso que o sonho significa. Deus deu um sonho ao rei para revelar a história do mundo. Mas o rei se perdeu em seus pensamentos. Deus revelou a Daniel, e o profeta foi até o rei para explicar em detalhes o que era o sonho, mostrando a revelação de Deus sobre a história do mundo. Com isso, o rei ficou impressionado. Hoje, quero apresentar para você como foi revelada essa história do mundo e explicar
o que significa cada parte. Veja agora. A cabeça era de ouro e representa um país chamado Babilônia. Esse era um país muito rico, que existiu por muitos anos, até que surgiu um outro país de nome Pérsia, que entrou em guerra com a Babilônia e venceu. Assim, Babilônia perdeu seu poder. O tórax era feito de prata e representa o país chamado Pérsia, que continuou a reinar após Babilônia, porém era um pouco menos afortunado que a Babilônia, um império que sucedeu a Babilônia. Os anos passaram e surgiu um outro país. A cintura era feita de bronze. Representa um país chamado Grécia, também com riqueza. A Pérsia e a Grécia entraram em guerra, onde a Pérsia foi derrotada. A Grécia vitoriosa progrediu e prosperou. O tempo passou e um outro país surgiu no cenário. Notem que as pernas da estátua eram feitas de ferro. Elas representam um país chamado Roma. Que entrou em guerra com a Grécia, vencendo e se tornando um império poderoso. Esse império durou mais tempo. Por muitos anos, o Império Romano governou. Após esse longo período, começou a surgir diversos países. Em vários lugares, os países se organizavam em seus territórios. Esse espaço passou a ser chamado de Europa. Os pés da estátua eram feitos de ferro misturado com barro. Eles representam um território chamado de Europa, onde tem muitos países estabelecidos. Mas esse território também existiria por algum tempo e seria o último a existir antes da volta de Jesus. Quando voltará a este mundo? Esse é o significado do sonho do rei. Representa a história do mundo. Jesus voltará. E eu espero que você esteja pronto no dia em que Jesus estiver voltando. Que você possa vê-lo, recebê-lo de mãos dadas e subir ao céu com Cristo. Que Deus te abençoe.